Meus amados irmãos, a nossa expectativa e esperança é que aconteça o que nós esperamos que aconteça todo o tempo, quando a igreja está reunida para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor fale conosco. Essa é a nossa oração, a viva esperança, porque de outra sorte perderemos o nosso precioso tempo. E em nome de Jesus, que isso não aconteça hoje, mas que você ouça somente a voz de Deus. E para tanto, convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 85. Nós iremos fazer, com a graça de Deus, a exposição do Salmo 85 hoje. Um salmo dos filhos de Corá, um salmo muito pertinente, muito oportuno para os dias em que estamos vivendo. Então abra sua Bíblia em Salmos, o Salmo 85. E nós faremos a leitura do texto, sentado como você está. Ouçamos a leitura com reverência que as Sagradas Escrituras merecem. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação do que os temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Oremos. Tua palavra está aberta e lida, Senhor nosso Deus. Nos ajude a ter a compreensão devida do que o Senhor quer falar para nós. E que nós, ó Deus, não fiquemos aqui, eu somente, o teu povo, falando de coisas acerca de que o Senhor não quer que seja falado, mas apenas a tua vontade seja expressa nessa noite. E visite-nos, visite-nos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de tratar com os amados irmãos acerca do que fazer quando a nossa terra está doente. O que fazer quando a nossa terra está doente? Nosso Brasil completou, essa semana que se findou, 195 anos de independência. De república, nós temos aproximadamente 128 anos. Mas de democracia, de regime democrático de direito, somos pouco mais ou quase 30 anos. Uma democracia ainda jovem, onde se demarca a partir da Constituição de 1988. E a nossa terra passa por talvez
uma das maiores de suas crises institucional, que a história desse país jamais registrou anteriormente. As instituições, todas elas, estão em descrédito. Absolutamente todas. O índice de rejeição popular sobre os nossos governos, tanto na esfera federal, estadual e municipal, alcançam números recordes de rejeição. A política, falar de crise, é um termo muito menor do que ela enfrenta. Até o nosso sistema judiciário, tão blindado em sua ética e em sua moral, agora caindo diante de nós. Os índices econômicos são dos mais terríveis possível. A moral está na lata do lixo. A corrupção campeou em todas, absolutamente todas as esferas, inclusive a religiosa. E a igreja do Senhor nesse país? E o povo de Deus nessa nação? Como se encontra? Entregues, em sua maioria, à mão de falsos profetas, subjugados por teologias outras que não são a das Escrituras Sagradas. O Evangelho da prosperidade campeia. O falso culto é a ordem do dia. E o amor ao próximo, extinguido em nossas relações intramuros, intracorpos. O que fazer? O que fazer? Sentar e chorar? Pedir que a morte venha? São coisas que certamente não resolvem. Mas eu entendo que está na hora do povo de Deus tomar o seu papel nesse processo. Está na hora do povo do Senhor entender claramente qual é o seu papel quando a sua terra está doente, quando o seu país passa por uma vexame internacional. Nosso líder maior na nação, essa última semana, foi extremamente desrespeitado, humilhado na reunião do G20, foi passado praticamente despercebido. Os outros líderes não o reconhecem como líder da nossa nação. Nós estamos com crise na representatividade do país lá fora. E a igreja? A igreja parece que, como diz o nosso hino, está deitada em berço esplêndido. Nós temos que entender uma coisa que o Salmo 85 vai nos mostrar. Uma ligação que é feita neste Salmo, e talvez a sua verdade mais essencial, é que quando uma terra está doente, é porque o povo de Deus nessa terra está doente. O aspecto de nossa terra estar doente está linkada, segundo o Salmo 85, segundo 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, segundo outras indicações do próprio registro bíblico, durante toda a revelação das Escrituras, que quando o povo de Deus está nos seus descaminhos, a terra onde ele está pisando, os seus pés, também padece. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 diz assim: o Senhor naquela ocasião estava inaugurando o templo feito por Salomão. Salomão construiu um templo a Deus que representava a figura de Deus no meio do seu povo. E ao concluir o templo fez uma grande festa. E ao oferecer o templo, o Senhor aparece e diz a Salomão o seguinte: eu escolhi esse lugar para a minha habitação.
E é aqui que vocês têm que fazer, transformar isso aqui em casa de oração. E ele diz no versículo 13: se eu cerrar as janelas dos céus e não houver chuva, se eu enviar peste no meio do meu povo, se os gafanhotos consumirem a plantação, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceberam o link de existência entre o pecado do povo de Deus e a saúde de sua terra? Se eles me buscarem, eu perdoo o pecado e saro a sua terra. O Salmo 85 parece denunciar essa verdade, quando no versículo 6 ele diz assim: porventura, Senhor, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Aí você diz assim: qual o link que isso tem, pastor? A questão da vivificação, da vida espiritual novamente, restaurada no povo. Porque o Salmo fala da terra adoecida. Quando ele começa, ele diz assim: favorecesse, Senhor, a tua terra. E quando ele termina, ele diz assim: da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Parece-me que o escritor de crônicas, ou o próprio Deus, que é o escritor de crônicas e de salmos, tinha a mesma ideia, de que para a terra ser purificada, o seu povo precisa ser vivificado, ser visitado, ser tratado. O que fazer quando parece que você e eu temos tentado de tudo, absolutamente de tudo, e não temos conseguido influenciar, sermos relevantes, vermos as nossas coisas mudarem? O que fazer? As Escrituras nos mostrará hoje, e essa é a nossa expectativa, de que possamos entender isso através do Salmo 85. O Salmo 85, agora se aproximando mais dele, do seu contexto, é um salmo que é dos filhos de Corá. Os filhos de Corá pertenciam aos louvores do templo. Eles assistiam à casa do Senhor, e não só louvavam ao Senhor, mas também cuidavam, junto com os sacerdotes, da casa do Senhor. E os filhos de Corá, certamente pela estrutura do salmo, ao compor esse salmo, pensavam nos dias de que eles saíram do cativeiro babilônico. Certamente essa é a figura mais próxima da realidade da composição desse salmo. Apesar de, tecnicamente, nós não temos nenhum comentarista que afirme categoricamente de qual foi o motivo pelo qual o salmista ou os filhos de Corá compuseram esse salmo. Mas a ideia é o seguinte, que ele tem uma imagem de restauração da terra na mente. E certamente a circunstância pela qual ele escreve esse salmo não é a mesma daquela, por exemplo, que o povo de Deus teve ao sair do cativeiro babilônico, com a sua terra restaurada. Cativeiro babilônico, para aqueles que não têm um conhecimento mais aprofundado do que foi totalmente uma destruição da terra de Jerusalém, da terra do povo de Deus, da terra chamada, apelidada terra de Jacó, a terra da possessão das 12 tribos de Israel. Então foi uma completa destruição da terra do povo de Deus. E o Senhor tinha prometido que ia mandar eles lá, e depois de um certo tempo ia tirar eles de lá. E parece que é essa imagem que os filhos de Corá têm na cabeça ao compor o Salmo 85. E a pergunta que vamos fazer ao Salmo, na expectativa que encontremos a resposta, é: o que fazer quando a nossa terra está doente?
A primeira coisa que o salmista parece nos apontar, ou os salmistas, aqui no caso os filhos de Corá, é que nós devemos sempre lembrar daquilo que Deus fez. Sempre, sempre, sempre ter na memória aquilo que Deus fez. Se não é, vejamos, do versículo 1 ao 3, parece que essa verdade está posta. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. O que é isso que o salmista está fazendo? O que é isso que os filhos de Corá estão fazendo? Está lembrando de como Deus restaura a terra, de como Deus perdoa o pecado, de como Deus reprime o furor de sua ira, de como Deus fez em tempos outros. E meus amados irmãos, a realidade de que está sendo expressa nos Salmos é que absolutamente ninguém pode favorecer a sua terra, ninguém pode restaurar a sua prosperidade, ninguém pode perdoar pecado, ninguém pode se desviar da ira, ninguém reprime a sua indignação, a não ser o Senhor nosso Deus. A ideia, meus irmãos, é de que todas essas ações só podem ser feitas pelo Senhor. Quem é que perdoa o pecado? Quem é que tem poder para restaurar a prosperidade de um povo? Quem é que favorece a terra? Quem é que encobre ou perdoa os pecados? Quem é que se desvia do seu furor? Quem? A não ser o nosso Deus. Então, o salmista está dizendo assim para nós: quando vocês estiverem em situação difícil, quando vocês estiverem sem saber o que fazer, a primeira coisa, lembre-se de que o Senhor tem feito na história do seu povo. Lembre-se de como Deus é misericordioso. Lembre-se de como Ele não caducou a sua graça, nem suas promessas estão interrompidas para ser cumpridas em nós, meus irmãos. Eu sei que tem dias difíceis para nós. Tem dias muito complicados que a gente não tem vontade de fazer e querer absolutamente nada. Eu também sou homem e sei o que é isso. Mas a gente jamais poderia deixar da nossa mente esquecer de quem é o nosso Deus e do que Ele tem feito no decorrer da história com o seu povo. Ele continua sendo Deus. Ele está no controle e no comando de todas as coisas. E é isso que os filhos de Corá tentam mostrar para nós no primeiro momento. Por que eles lembram disso? Para fazerem agora a sua súplica. Ele diz assim: então restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Veja a logicidade da exposição do Salmo, de como os filhos de Corá fazem. Veja, se é o Senhor quem perdoa o pecado, se é o Senhor que restaura a nossa terra, se é o Senhor que desvia do furor, se é o Senhor que reprime toda indignação, se é Ele, então, Senhor, vem logo. Venha, faça, restabeleça-nos. Nós precisamos. Você está entendendo a sequência lógica do Salmo? Então veja, a primeira coisa é jamais esquecer de que o Senhor é quem pode fazer. Saber que existem situações que somente Deus pode verdadeiramente mudar. Que verdadeiros consertos só são feitos em Deus. Os nossos consertos, os nossos jeitinhos, a nossa maneira de fazer as coisas não conserta muitas vezes como deve ser feito, mas Ele pode.
E ele faz assim. Olhar para o passado. Olhar para o passado não é viver de saudosismo, não. Como muitos nos acusam, de como servos de Deus, que fica sempre olhando para a história e querendo se apegar a fatos, ou até muitos deles nos acusam de mitos religiosos da cultura judaico-cristã. Não é isso. Nós não nos apegamos a mito, porque tudo que está contido nas Escrituras não pode ser negado que não existiu. Primeira coisa. E segundo, nós olhamos para o passado para entender o nosso presente e modificar o nosso futuro. Nós não somos saudosistas. Nós somos apenas um povo que tem um Deus que cuida do presente, passado, cuidou do passado, cuida do presente e que cuidará do futuro. Então você olha para Ele. Você fita os olhos dele para entender o que Ele está fazendo, para entender o que Ele fez no passado, para entender o que Ele está fazendo agora e para entender o que Ele vai fazer no futuro. Isso não é saudosismo, é saber onde está a fonte que domina e controla o tempo. E muitos de nós esquecemos de muitas vezes olhar para trás, para entendermos quem é o nosso Deus. É por isso que os filhos de Corá sabiamente dizem assim: não foi o Senhor que nos favoreceu, não foi o Senhor que nos tirou de lá. Veja, eles estão olhando também para o passado. Hoje nós estamos olhando para eles que escreveram, e eles escreveram olhando para onde? Para o passado. Então muitas de nossas situações de vida, agora no presente, precisam estar sendo analisadas à luz do passado. E para entendermos o que está acontecendo hoje, para que a gente possa, pelo menos, cooperar alguma coisa que possa modificar o nosso futuro. Então os filhos de Corá olharam para trás e disseram assim: olha, Deus já fez, então Ele pode fazer de novo. Ele é um Deus que sempre fez. Nos piores momentos da história da sua igreja, Ele sempre interviu no meio do seu povo. Ele sempre veio. Nós estamos esse ano comemorando os 500 anos da Reforma Protestante como um dos momentos mais importantes da intervenção de Deus na história do seu povo. Mas não só foi esse momento. A reforma dos Josias, a reforma dos apóstolos no começo da igreja primitiva, e tantas outras, os pré-reformadores, todas as outras intervenções da parte de Deus, tantas coisas maravilhosas que Deus fez através das missões. Então entenda, o Senhor é um Deus que, se nós começarmos, queremos entender o melhor, é só olhar o que Ele vem fazendo. O que Ele vem fazendo. O que Ele vem fazendo dá alicerce para que possamos crer que Ele vai continuar fazendo. Senhor Jesus Cristo foi a sua principal promessa. Um pai que disse que vai matar o filho e você duvide até o dia que ele matar. Porque depois que ele matar o seu filho, esse pai é digno de toda a confiança, porque certamente não tem mais nada difícil que ele possa fazer. O apóstolo Paulo pegou isso e diz assim para nós: se ele não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. O que é que esse Deus não pode fazer se Ele matou o seu filho em nosso lugar? Não duvide de Deus. Não duvide do Senhor. Ele pode fazer. A segunda grande coisa que eu e você devemos fazer, além de olhar para o que Deus já fez e confiar que Ele pode fazer, é orar por restauração espiritual. Restauração espiritual do povo dessa nação. Olhar para nós como povo. Veja, é isso que os filhos de Corá fazem. Veja o que é que eles fazem.
Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. E retira de sobre nós a tua ira, Pai. Estarás para sempre irado conosco, Senhor. Prolongarás a tua ira por todas as gerações, ó Deus. Porventura não tornarás a vivificar-nos. Aqui está o segredo. Para que em ti se regozije o teu povo. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação, Pai. Oração por restauração espiritual do povo. Veja, o versículo 6 denuncia isso. Porventura não tornarás a vivificar-nos. Se o salmista está orando assim, se os filhos de Corá estão nos ensinando a orar dessa maneira, é porque é preciso uma restauração espiritual. Veja, eles tinham vida, eles tinham comunhão com Deus, o povo do Senhor. O que o salmista está pedindo é para que haja uma vivificação, um fortalecimento dessa fé, que agora está apagada, que essa fé que agora está omissa, que essa fé que agora não influencia mais a situação da terra. É justamente isso que nós precisamos pedir. Que o Senhor nosso Deus nos retire desse opróbrio, dessa vergonha. Que o Senhor nosso Deus nos levante do monturo que estamos como igreja. Que o Senhor nosso Deus ponha o seu povo de pé nessa nação. E que Ele continue através do seu povo, influenciando, refreando o mal. E fazendo no seu povo, com o seu povo, um papel de sal e luz dessa terra. É por isso que os filhos de Corá pedem não outra coisa. A primeira coisa que eles suplicam é que o Senhor não esqueçam deles, e que o Senhor venha até eles e que os revivifique. É um pedido sobre avivamento. É pedindo que o Senhor avive a fé do seu povo. É pedindo que o Senhor torne essa fé viva de novo. Essa fé indispensável para qualquer sociedade. Meus amados irmãos, nós estamos num país laico, que tem isso em sua Constituição, que rege isso, e que tem sido, sim, bombardeado para que essa laicidade se perca, mas ainda estamos dentro dela. Ainda operamos dentro de um Estado laico. E sabe o que é que isso significa? Oportunidade gigantesca para o povo de Deus fazer o seu papel. Nós não estamos na nação, por exemplo, que persegue o cristianismo, que o cristianismo não tem voz e nem voto. Nós temos todo o cenário pronto para que nós possamos desenvolver a nossa fé. E o que nós temos optado? O que nós temos preferido? Outro evangelho? Outra moral cristã? Nossa ética cristã é pífia. Nossa ética cristã não refreia, por exemplo, a corrupção. Pelo contrário, a ética cristã do povo de Deus participa dela, fomenta ela. Como a gente tem recebido notícias e visto participações de representantes nossos que são lastimáveis. Então o que nós estamos precisando? De um reviver, de um renovar a nossa fé, de um revivificar a nossa fé. Nós estamos precisando de avivamento. Não é avivamento dos cultos de algumas igrejas que é produzido, não. Eu estou falando de uma visita extraordinária de Deus. Eu estou falando dos céus tocarem a terra, de revivificarmos como seres espirituais, daquele vale, que prova alguns setores da nossa nação, está como aquele vale de Ezequiel capítulo 37. Nós precisamos daquilo, do sopro de Deus sobre nós, de que venha de novo osso com osso, carne, ligadura, e que o homem se ponha de pé novamente e que ele faça a diferença. Nós estamos precisando de uma visita extraordinária de Deus. E o que nós podemos fazer com isso, para que isso aconteça?
aquilo que nós recentemente citamos, de 2 Crônicas 7,14. Se humilhar, orar, buscar, se converter dos nossos maus caminhos, tratar o nosso pecado, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer que nós estamos cedendo às pressões do mundo, reconhecer que a nossa prioridade não é Deus, reconhecer que o consumismo tomou conta de nós, reconhecer que a simplicidade de ter Jesus Cristo como nosso Rei e Senhor já não nos satisfaz mais, reconhecer que nós estamos entregues à nossa vaidade com os nossos títulos e a nossa busca desenfreada por coisas que para Deus, para nosso Deus, não são necessárias assim. Reconhecer que nos desviamos do propósito originário como igreja, de proclamação do Evangelho. As missões sofrem. Qual é o grande projeto? Eu já disse aqui isso anteriormente. Qual é o grande projeto que essa nação está envolvida? E não só para fora, para dentro. Nós precisamos reevangelizar nossas grandes capitais. E quem está fazendo isso? Com quem? Com esse Evangelho que está aí? Pelo amor de Deus. Esse Evangelho só coopera para que o consumismo aumente. Quando ele diz assim: você é o que você tem. Esse Evangelho que está aí só coopera para nos desviarmos do propósito do Senhor nosso Deus. Nós precisamos sermos visitados de novo pelo Senhor para encontrarmos o caminho direito que vai fazer com que esse povo dessa nação, vai fazer com que a nossa terra possa ser curada. A terceira coisa que nós precisamos fazer é o que está no versículo 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. A terceira coisa que os filhos de Corá nos ensinam com o Salmo, além de olhar para o que Deus fez e depois orar por restauração espiritual, é escutar o que Deus disser. Olha como isso tem sido difícil nessa nação. Escutar o que o Senhor disser. Tem muita gente querendo escutar muitas vozes, inclusive de falsos profetas, mas o que o Senhor diz. Sabe por quê? Porque os discursos do Senhor geralmente nos confrontam. Nas Escrituras eu não vi nenhum discurso do Senhor, ou pelo menos a maioria dos discursos do Senhor, até mostravam, logicamente, quem Deus é e quem nós somos. Então ouvir o que Deus quer dizer tem sido tarefa difícil. E aí o que é que acontece? Acontece o que está na parte B do versículo 8. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. E a parte B, e que jamais caiam em insensatez. Quando o povo de Deus não escuta a voz do seu Deus, a primeira coisa que acontece, eles se tornam insensatos. Sabe o que é insensato? Sem sabedoria. Desprovidos de sabedoria. Essa é a tradução para insensatez. Então entenda, se nós quisermos realmente fazer o papel que somos chamados para fazer nessa nação, nós temos que ouvir o que Deus quer nos dizer. E como é que Ele faz isso, pastor? Através de sua palavra, através de uma vida melhor de oração, através de pregações, através de estudo bíblico, através de circunstâncias. Eu tenho dito isso, o povo de Deus precisa saber ler as circunstâncias. Se ele domina a história, se ele domina tudo como nós cremos, as circunstâncias também podem apontar para aquilo que ele quer nos falar, para aquilo que ele quer nos ensinar. Não adianta, por exemplo, nós insistimos com alguma coisa quando as circunstâncias nos mostram que aquilo é incapaz de ser feito. A não ser que Deus venha, intervenha, faça um milagre, mude as circunstâncias e você possa fazer. Então ouçamos o que Deus está querendo nos dizer também. E a última coisa, meus irmãos, é esperar confiadamente na salvação do Senhor. Porque não adianta você entender que Deus pode fazer, não adianta você orar pedindo que o Senhor vivifique,
Não adianta absolutamente que você pare para ouvir a Deus sem acreditar que Ele pode restaurar a nossa terra. Se você não acredita nisso, você não vai fazer os passos anteriores. Então entenda, e é o que o Salmo diz. Veja que depois do versículo 8, agora há uma descrição da terra restaurada. O salmista, os filhos de Corá, acreditam tanto nisso, que eles agora já fazem a descrição de como essa terra será. Observe, próxima está a sua salvação, dos que eu tenho. Olha a declaração de fé. Próxima está a salvação dos que eu tenho. Para que a glória assista em nossa terra. Veja, para que a glória assista em nossa terra. E como será essa glória dessa terra? Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus da justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminho. Como é a descrição dessa terra sarada? Encontraram-se a graça e a verdade, justiça e a paz se beijaram. Aqui existe uma característica muito marcante da poesia hebraica. Aqui existe um paralelismo. Vejam só, o paralelismo é o seguinte: a primeira frase diz a mesma coisa que a segunda frase diz, só que com outras palavras muitas vezes. Vejam só, encontraram-se, na segunda frase é beijaram-se. A graça, na segunda frase é a paz. A verdade, na segunda frase é justiça. Isso é um paralelismo enfático. Então entenda, o que é que os salmistas estão querendo nos dizer? Que graça, que paz é fruto de graça. Então, se nós estamos esperando confiadamente na graça do Senhor, essa terra um dia ainda pode gozar de paz. Justiça está ligada à verdade. Por quê? A gente tem uma compreensão de justiça limitada, muitas vezes. A gente tem compreensão de justiça, de corrigir erro, de atribuir somente a questão da punidade ou impunidade. A gente limita a questão de justiça a isso. Não, justiça na essência do termo é o estabelecimento da verdade das coisas. Isso é justiça. No dia que esse país gozar de justiça, a verdade das coisas é que todos são iguais perante a lei. Então, a verdade das coisas é que todos serão tratados como a lei manda. A verdade das coisas, da desigualdade social e na injustiça social, é que a verdade é que todos terão condições iguais para conseguirem o que querem. Essas são as verdades que deviam ser estabelecidas como justiça. Por que o senhor diz isso, pastor? Não sou eu que digo, eu só estou apenas tentando fazer o exercício de interpretar o salmo. O versículo 11 diz: da terra brota o quê? A verdade. Dos céus a justiça. Quem ligou justiça e verdade não foi eu, foi o próprio salmo. Está ligado de novo aqui. Porque céu e terra é o melisma que a gente chama, é falando das mesmas coisas. Muitas vezes quando a gente diz assim, unha e carne, alguém é unha e carne com o outro. Céu e terra sempre existe nesses melismas, nessas junções das escrituras. Então veja, da terra brota o quê? A verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Se é do céu que vem baixando, se é da terra que vem brotando, as duas vão fazer o quê? Se encontrar, porque as duas são a mesma coisa. Então, meus amados irmãos, também o Senhor, veja a declaração dos filhos de Corá, também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto, nossa terra será sarada, a justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminho. O que nós queremos no fim de todas as coisas
é que exista um caminho de justiça e de paz nessa nação, não apenas pegadas, mas que as pegadas que o povo de Deus der hoje, as pegadas que outras pessoas movidas pelo Senhor também der, possa se transformar em caminhos. É isso que nós queremos para a nossa terra, é isso que nós queremos para a nossa nação. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele não está e nunca esteve distante de nós. Ele não se aparta de nós. Ele não desiste de estar perto do seu povo. Ele não desiste de olhar para o seu povo. Ele não desiste de caminhar com o seu povo, meus irmãos. Agora, o contrário parece às vezes que acontece. Parece não. A história da igreja mostra que muitas e muitas vezes nós é que nos desviemos do caminho do Senhor. Fomos nós que se afastamos dele. Fomos nós que procuramos com as nossas próprias sabedorias e forças definir o que era bom para a nossa terra, ao invés de ouvir dele o que seria bom para nós e para o nosso povo, dessa pátria que nós amamos, do solo que nós somos filhos. O povo de Deus há de entender, nesse lugar, nesse país, de que nós somos sal e luz. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Quando eu digo sal e luz, vocês já pararam para pensar que sal não modifica a essência de qualquer outro alimento. Eles apenas o quê? Mantêm. Luz também não transforma ninguém, não modifica a essência de ninguém e de nenhuma situação, apenas aponta. Porque nós temos que entender que quem faz as maiores e mais profundas mudanças é o Senhor nosso Deus. Nós somos apenas o seu povo, que se cumprir o seu papel, refreará o mal, apontará a escuridão, para que Ele, o Senhor nosso Deus, faça a transformação que Ele quer nesse lugar. Então cumpramos o papel que somos chamados a fazer nessa cooperação como os agentes, vice-regentes do nosso Pai. Possamos fazer com Ele, aqui nesse lugar ou em qualquer lugar que estejamos, o papel que nos cabe fazer, na esperança de que o Senhor faça o resto. Porque somente Ele pode favorecer a terra, perdoar pecado, desviar-se de sua ira para que Ele não derrame a ira aqui. E que o Senhor tenha misericórdia desse lugar e que nós também sejamos responsáveis por nossa nação, para que a justiça se encontre com a verdade e que a paz se encontre com a graça, que as duas se vejam. Em nome do Senhor Jesus, que Ele possa vir sobre nós. Amém, meus irmãos?